Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Bíblia e Fé. Sou o pastor José Rodrigues e hoje trago mais um vídeo para você. Eu já tenho alguns vídeos dessa série falando sobre a criação e, claro, o Criador. Então, quero trazer para você mais um vídeo hoje. Eu já fiz alguns vídeos aí falando sobre o universo, sobre composição, tudo isso, né? O universo, as galáxias, as estrelas. E, no meu entendimento, essa gigantesca organização de tudo funcionando, de tudo com vida, é, na verdade, criado por alguém inteligente que propositalmente fez as coisas super organizadas. Isso não pode ser fruto do acaso. Então é por isso que eu sou adepto do criacionismo, ou como você possa chamar, design inteligente. Então, hoje eu quero continuar com a série de vídeos que eu vinha trazendo. Comecei falando sobre o sistema solar, falei sobre os planetas próximos do Sol, cheguei até a Terra, né? São 3 planetas os mais próximos, a Terra é o terceiro, e eu quero me manter ainda hoje falando sobre a Terra, porque eu não falei tudo sobre a Terra no vídeo anterior. Eu deixei de falar, por exemplo, em algo que é muito importante, inclusive para inspirar os poetas, algo que faz parte também da Terra, até mesmo porque orbita a Terra. Então, eu deixei de falar nisto que eu vou falar agora, e então eu quero, sem perda de tempo, passar para você esse, esse conhecimento. Bom, então, como disse, na minha opinião, esse lindo planeta que aí está, do qual eu não quero me ausentar, a não ser pela minha morte física, mas com certeza esse planeta é uma maravilha, e tudo que foi criado em torno dele, tudo que existe em torno do planeta e tudo que existe no planeta é uma imensa prova. Eu não preciso de usar aqui uma infinidade de argumentos filosóficos, teleológicos, ontológicos, não, nada disso. Em cosmológicos também, não preciso estar usando filosofias para tentar provar isso. Uma forma bastante lógica é perceber que tudo que existe em torno desse planeta foi para que existisse vida e essa vida fosse protegida neste planeta. Então, isso já é um argumento para mim que é bastante lógico para perceber que por trás de tudo isso há um Criador, há um ser inteligente. Então vamos em frente para nós entendermos melhor isso que quero trazer hoje. Eu citei aí uma porção de versículos, Gênesis 1 e 1, Salmo 33, verso 9, Isaías 45, 8, João 1 e 3, Colossenses 1 e 16, e é claro que eu poderia citar uma infinidade de outros versículos bíblicos que traz para Deus a questão da criação. Mas eu quero falar sobre a Lua. A Lua, esse satélite que é o satélite da Terra, veja como ela é bonita aí, né? E que serve de inspiração, inclusive, para os poetas, né? Ah, oh gente, ou não luar como este do sertão. Então não há luar como o luar do meu sertão, aqui onde moro, sertão do Pajeú, Carnaíba, Pernambuco. Então, aí eu coloquei uma animação, e não é nem uma animação, isso é bem real. Pela primeira vez, talvez você vá assistir um vídeo bastante real da Lua, né? E aí está a Lua, né? Vista por telescópios, e lá por trás da Lua você vai vendo a Terra, porque essa é a visão que se tem da Terra, quem está na Lua, certo? Aí você diz, mas como você sabe, pastor? Sei porque, claro, está aí na internet em todo lugar, e os vídeos da NASA mostram isso com bastante tranquilidade, tá bom? Então vamos em frente.
para nós entendermos a respeito da Lua, né? A Lua, esse satélite que orbita a Terra, aí está o Sol, a Terra e a Lua um pouco mais embaixo. Então, olha aí a Terra, né? Vista da Lua, e a Lua, né? O solo lunar. Então veja aí, isso aí é uma visão telescópica, visão bastante real da Lua, o movimento entre a Lua, Sol, tal. Aí está bem visível, bem tranquilo. Então, o que é essa Lua, esse satélite? E uma coisa muito interessante que eu quero que você observe, ao olhar aí para a Lua e olhar também para a Terra, é que tudo nesse universo é arredondado, é globo, né? É uma coisa interessante. Então, isso tem... Claro que eu não vou entrar agora nisso, né? Nessas explicações, porque é um globo, não. Mas eu teria condições de explicar. Porém, olha aí, passando aí a Lua e a Terra pelo Sol. Então, veja só. Aí é uma imagem bastante real do nosso satélite, a Lua, que é importantíssimo para o nosso planeta. E a palavra de Deus foi clara, lá logo no Gênesis ele diz que criou os luminares, o grande luminar e o menor luminar, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Claro que Deus está se referindo à Terra e não numa linguagem científica, porque senão, se fosse falar como se fala hoje a respeito, na linguagem científica de hoje a respeito desses astros, as pessoas daquela época não entenderiam. E a Bíblia foi escrita para que todos entendessem. Nós hoje entendemos a Bíblia e entendemos também essa questão aí da ciência. Então, que satélite é esse? Primeiro eu quero dizer a distância que está a Lua, olha aí, mostrando um raio aí onde a Lua está orbitando a Terra, a distância que a Lua está da Terra, né? A Lua está a 384.400 quilômetros da Terra. Isso é o que nós aprendemos até mesmo quando fazemos o segundo grau, o primeiro grau, o segundo grau. Mas quando nós nos aprofundamos, nós vemos que há momentos em que essa Lua está mais distante da Terra e outro momento que ela está mais próxima da Terra. Então, quando ela está mais próxima da Terra, é o movimento que nós chamamos de perigeu. É quando ela está a 363.300 quilômetros da Terra. Então, por que isso? Porque a Lua ela faz uma órbita ao redor da Terra, porém ela não é um círculo totalmente redondo, é um tanto quanto oval, certo? Essa órbita da Lua sobre a Terra. Então, quando ela vai girando próximo da Terra, passa pelo que nós chamamos de perigeu, é quando ela está naquela parte do círculo oval que está mais próximo da Terra, e no perigeu ela está a 363.300 quilômetros da Terra. Quando ela se distancia mais da Terra, cumprindo a sua órbita, é o que nós chamamos de apogeu, ela fica a 405.500 quilômetros da Terra. Então este é esse satélite maravilhoso que nós temos e que inspira os poetas e que é tão bonito aqui no sertão, quando nós chegamos quando nós vamos para o sertão mesmo, né, para Caatinga, onde não tem luzes de energia, e nós contemplamos a lua brilhante no céu estrelado do nosso sertão. Então, uma coisa muito bonita, muito linda e aconchegante. Então, por que Deus criou essa lua? Eu estou canalizando tudo para o criacionismo. Então, ela era muito necessária para a Terra. Então, qual é a influência da Lua na Terra? Ela influencia nas marés oceânicas, ela estabiliza, serve de estabilização do eixo da Terra para que os movimentos terrestres continuem uniformes, não tanto uniformes, mas quase completamente uniformes, certo? Então,
a Lua ela influencia nessa área. As marés, você sabe muito bem que tem as luas cheias, as luas minguantes, a lua nova. E todas essas fases de lua influenciam nas marés, certo? Quem mora em beira de praia sabe muito bem isso. Influencia, como já disse, na estabilização do eixo terrestre, também influencia no nosso clima, certo? Esse satélite, nós devemos muito a esse satélite, né? É, e ela também influencia nas marés atmosféricas. Eu não vou falar sobre isso, mas existem marés atmosféricas. Então, a Lua também influencia nisso. E ela influencia também. Tudo isso é para o bem nosso, né? Dos seres humanos, dos seres, não somente dos seres humanos, mas das plantas, dos animais. E por isso eu digo que um planeta que tem todo esse aparato ao seu redor, com certeza foi criado por um ser inteligente. Isso não é fruto do acaso, do contrário, não teria forma nenhuma de ser desse jeito, certo? E ela influencia, claro, no crescimento das plantas, influencia sobre os animais, influencia sobre todos nós. Inclusive, já há estudos recentes que dizem que ela influencia no sono, influencia em tudo na nossa vida. A Lua tem uma forte influência em nossa vida. Então, esse satélite é muito bonito, como já disse, e aí eu já falei muito sobre ele. Vou passar uma outra tela ainda falando sobre a Lua. Isso aqui são vídeos mais reais do que se possa imaginar, a Terra e a Lua orbitando a Terra, certo? Ela faz não um círculo bem redondo, como está aí essa animação, mas ele é um tanto quanto oval, por isso tem aquela parte que eu falei do perigeu e do apogeu. Mas aí está um exemplo da Lua orbitando a Terra de uma forma bastante telescópica. Essa primeira imagem aí é telescópica. Então, é muito interessante. A Lua tem também 3 movimentos, né? Eu mostrei aí o movimento ao redor da Terra, mas não mostrei o movimento ao redor do Sol. Então a Lua tem 3 movimentos: rotação, que é em torno de si mesma, assim como a sua rotação; tem revolução, que é em torno da Terra, conforme você está aí, o movimento de revolução; e translação, que é em torno do Sol. Então ela fica sempre com uma das faces virada para o Sol, por isso a Lua tem uma face sempre escura, outra face clara, certo? E aí está as informações sobre a Lua. Tudo isso que você está vendo aí, e esses movimentos e tudo isso que eu estou apresentando para você, é para influenciar beneficamente na vida aqui na Terra. Então eu costumo dizer que é impossível que isso seja por acaso, mas claro, isso aí foi um ser inteligente e criou isso com um propósito. Bom, então, ainda falando sobre a Lua, não vou deixar de falar nela, né? Nossa querida Lua. Então, eu coloquei aí as fases da Lua, né? E também está por escrito, eu nem vou falar, não preciso, mas está aí a Lua muito bonita, majestosa, certo? A órbita da Lua em torno da Terra, certo? Então, olha aí esse movimento. Quero dizer também que a Lua é mais ou menos 1/4 do tamanho da Terra. Então, o dia lunar é equivalente a quantos dias são, né, da Terra, e assim por diante. Então, a órbita da Lua em torno da Terra é conhecido como revolução. Então, ela está orbitando, é o movimento de revolução. E aí também eu escrevi para você entender como é o dia lunar, né? O dia lunar equivale a 27,3 dias terrestres. Então, é bem interessante isso. E tudo isso feito com um objetivo de que a Terra seja beneficiada e isso faça bem para a vida na Terra.
ainda para concluir essa mensagem de hoje, eu coloquei aí as fases da lua, né? Lua nova, lua minguante, lua quarto crescente, lua cheia. Então, são essas fases aí. Lua nova é totalmente escura, né? Aí vem ela aí girando ao redor da Terra, aí não é várias luas, é uma lua só, mas mostrando os movimentos, certo? E aí lua já quarto minguante, vai indo, né? Quarto crescente, são as fases da lua, e isso aí é a sombra da Terra na lua, ou seja, onde o Sol deixa de clarear a lua, porque a lua não tem luz própria, e a luz que nós vimos aqui da Terra, que a lua emite, é uma lua reflexo do Sol na lua, certo? E aí eu coloco essas fases da lua mostrando a sombra da Terra na lua. Isso é uma visão telescópica. Bom, então eu acredito que você ficou entendendo, né, todas essas questões, e tudo isso aí é para o bem da vida aqui na Terra. Eu quero trazer mais um detalhe antes de encerrar esse vídeo. A Lua está se afastando da Terra entre 3,8 a 4 centímetros por ano, ou seja, a cada ano ela se afasta da Terra de 3,8 a 4 centímetros por ano. Então, à medida que ela vai se afastando da Terra, ela vai deixando de influenciar como influenciava no passado, mais do que influencia hoje, no movimento da Terra, no seu movimento de rotação. E esse afastamento da Lua vai fazendo com que a Terra comece a girar um pouco mais lenta. Claro que isso leva milhões de anos, porém, à medida que isso vai acontecendo, os dias vão ficando mais longos, certo? É claro que eu poderia trazer inúmeras outras informações aqui a respeito da Lua, né? Esse satélite da Terra, mas eu não quero que esse vídeo fique longo. Eu quero que, se você gostar do vídeo, dê o seu gostei, e eu acho que o que eu já falei já é o suficiente, tá bom? Mas quero concluir dizendo que eu creio piamente que tudo isso aí foi criado por Deus, ou, se você quer dizer diferente, por um design inteligente, mas isso não poderia ser fruto do acaso. Bom, então aí está o vídeo, né, que eu criei para você hoje. Se você gostou do vídeo, faça assim, ó, dá o seu gostei. Se não gostou, também pode dar o seu não gostei. E eu gostaria que você comentasse. Posso ter errado em alguma coisa, você não tem problema nenhum se me corrigir. Eu não tenho esses problemas, certo? Eu quero apenas que você faça o seu comentário. É claro que eu poderia falar bem mais sobre a Lua, mas eu não vou tomar muito tempo seu. Eu gosto de fazer vídeos curtos, as pessoas gostam disso, e eu vou mandar, claro, para o WhatsApp de todos os amigos. Aquele amigo que achar que já está muito cheio o celular, não cabe mais tanto vídeo, deleta, não tem problema. Você pode assistir a qualquer momento que quiser no seu computador, aqui no meu canal Bíblia e Fé, tranquilamente. Então não precisa estar com esse vídeo gravado no seu celular. Há amigos que deixam lá gravados, mas aqueles que deletarem e eu perceber que foi deletado, porque às vezes a gente percebe, né? Eu não me preocupo com isso de forma nenhuma. Bom, grande abraço, Deus abençoe, até a próxima. Estamos chegando lá, viu? Nós já temos quase 6.000 inscritos. Se você quiser, se inscreva também. Isso é muito bom